Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio aqui e hoje o dia é de responder as perguntas que vocês costumam me fazer ao longo das aulas, né? Então eu separei algumas aqui e algumas das respostas que eu for dar para vocês também são respostas que eu já dei para outras salas, tá? Qual é o objetivo disso? O objetivo é deixar esclarecido, porque são perguntas que vocês me fazem muitas vezes individualmente em aula, né? Então não são perguntas que surgem naquele momento que está todo mundo sentado na quadra, eu estou falando com vocês, pergunta para todo mundo ouvir. São perguntas mais casuais que vocês chegam para mim off mesmo, ou no corredor, ou no intervalo de aula, ou em alguma situação que está acontecendo, vocês me abordam. Vou responder. Tem pergunta que é muito de caráter de cunho pessoal e mesmo assim eu vou explicar quando elas forem. Eu falo assim, isso aqui é pessoal por causa disso, isso, aquilo, outro. Ok? Quase sempre tenho tontura durante alguns exercícios. Parece que vou desmaiar. Tá. Essa aí você estava mais me informando o que você estava sentindo, né? A gente não vai citar nome das pessoas que perguntaram. Estava mais citando o que acontece com você fazendo atividade física do que uma pergunta em si. Mas eu entendo a pergunta implícita nesse seu texto. O que acontece? Várias podem ser as causas desse tipo de situação que você apresenta. O mais comum é ser algo relacionado à sua pressão ou à sua glicemia. Como eu não sou médico, isso é uma coisa que a gente observa muito quando o pessoal passa mal durante a aula. Geralmente, medindo a pressão, é pressão baixa e a pessoa tem algum problema ligado ao metabolismo de açúcar, né? A pessoa tem algo ligado à questão de glicemia. Ou a pessoa tem diabetes, ou a pessoa tem hipoglicemia. Qual é a melhor forma de você descobrir isso? Vai no médico. Aconteceu, pelo que você me fala aí, isso aconteceu mais de uma vez. Então, se aconteceu mais de uma vez, não é algo que é para você ficar no achismo e esperando que aconteça outra vez. Cedo ou tarde você vai ter que fazer exercício físico. Mesmo se você não fizer exercício físico, cedo ou tarde você vai ter que dar uma corrida mais forte para pegar um ônibus. Se você se sentir mal, desmaiar, não é bacana. Então, vê o que é que está causando isso. Existe uma série de exames clínicos que o médico vai fazer com você e é tudo exame simples e nisso ele fecha o diagnóstico. Em cima você consegue fazer uma atividade física com qualidade o resto da sua vida. Qual a atividade física mais completa que tem? Essa pergunta destrói mito. Essa pergunta eu ouço mais dos pais de vocês do que de vocês propriamente dito, né? Essa exclusivamente foi um pai que me perguntou. Eu não vou citar determinadas atividades físicas aqui que a turma fala que é completa. Eu vou falar as que realmente são, tá? Porque todo mundo tem em mente que pelo menos umas duas delas, nossa, eu achava que a atividade tal era a mais completa que existe porque o médico falou. Lembra, médico entende de doença e diagnóstico. Atividade física, prescrição de exercício, quem vai entender é o professor de educação física, ok? A gente sabe que pela observação, ou seja, é simples você identificar. Você observa o padrão de movimento de cada esporte, de cada atividade física, de cada exercício. Tenta reparar a quantidade de movimentos em questão de variação de movimentos. Quanto mais variado for o arquivo motor daquela modalidade, consequentemente mais completo ele é. Então você tem esportes de quadra, que você tem movimentação de membros superiores, membros inferiores, independente se é futebol, basquete, vôlei ou handball. Eles são esportes em sua plenitude, com tanta característica aeróbia, tanto característica anaeróbia. Você trabalha por igual o corpo em harmonia, e são esportes terrestres, ou seja, são esportes que você tem impacto do seu corpo no meio que a gente anda, né? Somos seres terrestres, somos seres que nos locomovemos em meio seco. Logo, o que acontece? Quanto mais próximo da nossa realidade a gente fizer esses exercícios,
mais benefício vão trazer para a gente. Então, nesse campo a gente tem a ginástica olímpica, a gente tem o atletismo, a gente tem os esportes de quadra, como eu citei para vocês, as artes marciais, sem sombra de dúvida, porque além delas terem movimentos de braço, perna, tronco, abdômen, tem salto, giro, soco, chute, tem movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, tem movimento com parceiro, tem movimento com adversário. Então, esses tipos de modalidade, eles tendem a ser completos no que tange ao arquivo motor, né? E também no que diz respeito ao que a gente chama de qualidade do exercício, sendo ele aeróbio, anaeróbio, sendo ele exercício que tem predominâncias, é claro, existe exercício que a predominância é anaeróbia, tem exercício que a predominância é aeróbia, né? A predominância das artes marciais, sem dúvida nenhuma, é anaeróbia. Você tem vários picos anaeróbios durante o seu treino e, consequentemente, isso também vai melhorar a sua resistência aeróbia, é claro. Você tem o atletismo. No atletismo você pode focar o seu treino em modalidades terrestres, de pista, de salto, arremesso, corrida. E na corrida você ainda consegue focar seu treino em corrida de curta, média, longa distância. Então, os exercícios de terra, assim, os exercícios que a gente faz em solo, esportes de quadra, atletismo, ginástica olímpica e artes marciais, eles tendem a ser extremamente completos. Professor, qual o melhor horário para fazer as aulas? Isso, como eu disse lá no começo, isso é muito de cada um, é muito pessoal. Eu, particularmente, como eu respondi isso para outra turma, eu gosto muito de fazer, eu prefiro fazer os meus exercícios, fazer o meu treino à noite. Quando eu sei que o treino é à noite, e o meu treino é bem variado, tem dia que é de manhã, tem dia que é à noite. Pro karatê em si, eu prefiro de noite, mas é gosto meu. Tem gente que vai preferir de manhã, porque se sente melhor quando acorda, já acordar, fazer o exercício logo depois de um café da manhã leve, já que tem a sensação que vai mexer toda aquela questão hormonal que a gente fala, serotonina, endorfina, dopamina, que mexe com o bem-estar, e a pessoa tem um dia diferente. Outras pessoas preferem isso no meio do dia, mas a grande maioria vai preferir ou no começo ou no final do dia. Eu gosto mais à noite, é gosto particular meu. O que comer antes de fazer exercícios? Alguma coisa que seja leve, algum tipo de carboidrato que não seja aquele carboidrato que vai jogar a sua glicemia para cima em pico, ou seja, aquela coisa carregada de açúcar, né? Uma coisa boa para você fazer, se você comeu faz muito tempo antes de você treinar, uma barra de cereal, uma fruta, como por exemplo uma banana. A barrinha de cereal, ela tende a ser algo de fácil digestão, né? Ela não agride o estômago de ninguém, e você consegue consumir isso uma meia hora, 45 minutos antes do treino seria o ideal, né? Que dá tempo de cair na corrente sanguínea, de ser metabolizado e dá um efeito diferente que você comer 5 minutos antes do treino, né? Então, o ideal seria assim, vou ter o treino agora, vou sair de casa agora, vou me levar uma meia hora para chegar, uma barrinha de cereal, uma banana, alguma fruta leve, né? Não, e nunca na vida de vocês, nunca tomem leite ou consumam algo com laticínio antes do treino. Quem já fez isso sabe que não é legal. A gente precisa alongar braços para jogar bola? Também respondi essa na outra turma. Uma pergunta que o pessoal, vocês geralmente me faziam essa pergunta quando vocês estavam no 6º ano. Mas professor, a aula hoje é futebol, para que eu vou ter que alongar braço? Simples, você está se mexendo com o seu corpo inteiro, você não deixa os braços na arquibancada para você jogar futebol. Os braços, eles são extremamente importantes na prática do futebol porque ele é o pêndulo, ou seja, quanto maior a sua movimentação de pêndulo, de braço para frente e trás, movimento de tronco, equilíbrio, vai fazer cabeceio, impulsão. Tenta jogar futebol sem mexer teus braços. Amarra os braços para trás para você ver se você não cai e quebra os dentes. Então, o movimento dos braços, e quanto mais maleável ele tiver, e consequentemente o tronco também para você fazer as viradas, melhor, né? Eu não fico dolorido depois nem no dia seguinte.
eu fico 2 dias depois. Tipo, faço hoje e só vou sentir depois de amanhã. E é alguma coisa errada? Não, a resposta é individual, isso é de cada um. Tem estudos que tentam identificar por que a pessoa sente no dia seguinte, né? A gente sabe que a atividade física ela provoca microlesões no tecido muscular, isso eu já expliquei para vocês, e a recuperação desse tipo de, entre aspas, microlesões, é diferente para cada um. Eu vou sentir essa dor geralmente 2 dias depois também. Eu sou uma pessoa que eu sinto cansaço no dia, cansaço, forcei aqui, trabalhei, mas eu consigo fazer outra coisa. Trabalhei muito peito, trabalhei muito ombro. O treino hoje de karatê arrebentou as coxas. Então, eu sinto a coxa cansada. E eu já sei que amanhã ela vai estar meia boca. Mas 2 dias depois eu vou sentir todos os efeitos do treino. Normal, também sou assim. Tem gente que não sente nada nunca. Vai entender. Pode estar o treino que for. Tem problema se alongar 2 vezes por dia? Fazer seus exercícios de alongamento mais de uma vez? Não, desde que você respeite aquilo que está ali, a questão do tempo. Você não vai colocar uma quantidade grande de séries de alongamento e o tempo também é absurdo, né? Se você vai fazer 2 vezes, vai fazer, por exemplo, de manhã e você vai fazer um treino do dia da aula tal. Aí você quer fazer à noite, não tem problema nenhum. Ou você vai fazer o alongamento de manhã, não vai fazer o treino, só vai fazer o treino à noite, aí você vai fazer o alongamento à noite também, não tem problema. Ou você não vai fazer treino nenhum, você só quer alongar de manhã, alongar à noite, show de bola, não tem problema, respeita o tempo. Se você for ver a quantidade de tempo que vai dar entre a somatória dos dois, né, de manhã e de noite, vai dar mais ou menos meia hora de alongamento, isso não tem problema nenhum. É até bom para a idade de vocês, né, que vocês estão entrando no segundo estirão de crescimento. Professor, sou muito magro. O que eu faço para engordar? Os exercícios vão fazer eu emagrecer mais? Essa pergunta também foi para outra turma. O objetivo nunca é engordar, e não por questão de aparência, por questão de saúde. Uma quantidade elevada de tecido adiposo no organismo faz os níveis de colesterol ruim subirem e, consequentemente, bagunçarem a parte dos triglicerídeos, a parte glicêmica, entra a síndrome metabólica, que seria um pré-diabetes, por exemplo, mexe com a gente de uma forma terrível. Vocês percebem nos vídeos, nessa quarentena eu ganhei muito peso. Estou penando muito para perder, estou treinando sempre, estou com acompanhamento médico, nutricional, e estou perdendo, graças a Deus estou perdendo. Quando eu voltar às aulas eu vou estar até provavelmente bem mais magro do que antes, quando a gente se viu pessoalmente na última vez. Mas o objetivo não é você engordar, o objetivo é você ganhar peso, e esse peso tem que ser em massa magra, muscular, tecido ósseo e por aí vai. Como é que você vai fazer isso? Mesclar o treinamento que você quer com o acompanhamento de um nutricionista, um nutrólogo, um médico ou alguém responsável por lidar com alimento, que vai te prescrever uma dieta para isso. Você tem que fazer um treinamento voltado para ganho de massa e, consequentemente, uma dieta voltada ao ganho de massa. Aí você vai ter o peso e as qualidades que o volume muscular vão te trazer. Meu pai falou que se eu fizer ginástica olímpica, eu vou ficar baixinha. Como fazer para não ficar? Essa é a última, né? Sim. Então, o que acontece? Não existe um esporte, uma atividade, uma modalidade que te deixe alguma coisa. Você vai ficar o que está programado na sua genética, o que os estímulos que o seu ambiente te dá, de fato, vão te ajudar a isso. As atividades físicas que você vai fazer vão te ajudar, mas isso não determina que, se você está no seu DNA, que se você vai ter 1,75 m, você jogar basquete não vai fazer você chegar a 2,10 m. Você está determinado no seu DNA que você vai ter 1,75 m, não quer dizer que se você fizer ginástica olímpica você vai ter 1,45 m. Tem nada a ver. A sua genética determina, a grande responsável, né, a maior das responsáveis,
o maior dos fatores para determinar a estatura que você vai ter. O ambiente, a alimentação, a qualidade de vida, sim, influi, interfere. Só que não tanto, se você leva uma vida normal, não vai influenciar tanto quanto a sua carga genética. O que acontece é, no caso da ginástica olímpica, tende a ser o pessoal com maior nível, o pessoal de maior rendimento, as pessoas com uma estatura mais baixa. É um padrão. As pessoas com estatura mais baixa tendem a demonstrar um rendimento mais alto para aquilo. Não é uma regra sem exceção. A gente sabe que existem ginastas, homens e mulheres com uma estatura um pouquinho maior, às vezes até relativamente maior, com rendimento muito bom. Da mesma forma no basquete. O basquete, apesar da média do pessoal ser mais de 2 metros de altura, a gente tem jogadores com menos que isso que se destacam, né? Não é uma coisa muito comum, mas tem. Então não importa a atividade que você quiser fazer, faça a atividade que você se identificar. O que você não pode ficar assim, eu vou fazer ginástica olímpica, eu vou ficar baixinha, eu vou fazer basquete, eu vou ser alta, eu vou fazer artes marciais, eu vou encorpar, vou ficar com... Não, você vai simplesmente seguir o que a genética está mandando. Ok? Só isso? Somente. Turma, para frente, até o final do ano, eu vou reunir outras perguntas que vocês me fazem, tá? Algumas que vocês me mandam mesmo, vocês viram que eu não cito nomes. Tem umas aí que com certeza vocês sabem quem é. E em cima disso a gente vai trabalhar perguntas e respostas. Já digo de antemão que parte dessas respostas vão cair na prova. Não serão o conteúdo total, mas parte dessas questões vão cair sim na nossa prova final do 4º bimestre. Ok? Agradeço vocês de coração, obrigado, que Deus abençoe a todos, nos vemos na próxima.